Imagine você, empolgado para entender mais a palavra de Deus, pega sua Bíblia, escolhe um tempo específico, se senta e começa a ler. Só que ao passar dos versículos você percebe: não estou compreendendo quase nada. E você acaba entrando em alguma espécie de desespero. Ou pior, você esquece. Você deixa para lá, porque a preguiça é maior. Você já enfrentou dificuldades em ler a Bíblia? Eu acredito que todos nós, em um momento ou outro, temos dificuldades em entender o livro sagrado. Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas para que você entenda melhor a sua Bíblia. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo possa te ajudar a, quando você for ler a Bíblia da próxima vez, você ter uma compreensão maior. Que Deus te abençoe. Algumas dificuldades que podem te atingir nessas horas, na hora da leitura, são algumas possíveis, você pode pensar até em outras. Você pode estar desanimado, você pode ter tido alguns problemas que te levaram a estar naquela situação de desânimo. Você não tem aquele ânimo, aquela empolgação para ler as Escrituras. Você acha que é melhor você se concentrar em algum vídeo no celular, em algum canal, no YouTube, no Instagram, em uma rede social. E aquilo te anestesia e ali você passa o tempo e esquece da palavra. O desânimo pode fazer com que você chegue a isso. Também você pode ter alguma dificuldade em entender a Bíblia porque você não compreende uma palavra, não compreende o contexto de um livro. Por isso que é importante nós entendermos o contexto dos livros. Se você quiser saber mais sobre isso, nós já temos vídeos no canal acerca de resumos de livros da Bíblia, para que quando você for ler a palavra, você compreenda ela de maneira melhor. Então vamos para as dicas? A primeira dica para você compreender melhor a palavra é saber que ela é a palavra de Deus. Ué, você pode pensar, mas eu sei que é a palavra de Deus. Bom, muitas vezes nós sabemos simplesmente por jargão. Muitas vezes nós sabemos que é a palavra de Deus porque nós falamos que é a palavra de Deus e outras pessoas falam para nós que é a palavra de Deus. Mas quando realmente chegamos no livro, nós não olhamos para ele como palavra de Deus. Nós não observamos Deus falando conosco através daquele livro. E isso acaba minando nosso entendimento da palavra. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Da próxima vez que você for chegar na Bíblia para ler, veja aquele livro como Deus falando diretamente com você. Não esqueça disso. Saiba que é a palavra de Deus. Quando você abre aquele livro, quando você lê aquele livro, Deus está falando com você. Lembre-se disso. Uma segunda dica para você melhorar seu entendimento da palavra é orar. Não simplesmente uma oração mecânica, mas orar a Deus por entendimento da palavra. Veja o que diz em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós precisamos de oração para podermos compreender a Bíblia melhor. Se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos ter essa consciência. Precisamos orar para que o Espírito seja mais influente em minha vida, para que eu não apague o Espírito, não entristeça o Espírito, mas que eu seja cheio do Espírito. Quer entender mais a Bíblia? Ore. Também, uma outra dica é saber que existem tipos de textos na Bíblia. Você não lê a Bíblia em todos os seus livros da mesma forma, porque são textos diferentes. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia narrativas, textos acerca das verdades de Deus em formato de histórias. Um narrador contando uma história. Mas também encontramos na Bíblia poesia. Um poeta, de maneira belíssima, usa as palavras para passar ideias.
usa figuras de linguagens para passar ideias. É preciso compreender esse tipo de literatura nas Escrituras também. Além disso, a Bíblia tem leis. Existem ali mandamentos não apenas passados em frases, mas passados em conteúdo jurídico, lei. Temos também os evangelhos que contam acerca da vinda do Senhor Jesus, as boas novas. A vinda do Messias, o Deus encarnado que nos salva. Cada um dos evangelistas mostrando por uma perspectiva essa vinda do Senhor Jesus. Além disso, nós temos cartas. Existe aquele que envia, existe aquele que recebe, existe uma estrutura de saudação inicial, saudação final, corpo das cartas, propósito, temas, contextos, tudo isso nas cartas. E também temos o conteúdo profético. Nós temos livros de profetas, nós temos profecias em outros livros. Nós temos um livro no Novo Testamento que fala acerca disso, das profecias que ainda vão se cumprir. Apocalipse. Precisamos então compreender que existem tipos de literaturas diferentes e que nós precisamos ler cada uma ao seu modo, para compreendermos melhor a palavra do nosso Deus. Além disso, devemos saber qual o tema central das Escrituras. Imagine você que vai viajar para um lugar, mas você está sem GPS, você está sem destino, você não sabe necessariamente aonde é que você vai ficar e você não tem pontos de referências. Como que você vai chegar naquela cidade, naquele local novo e não vai se sentir perdido? Impossível. Então é preciso saber um ponto de referência, saber necessariamente o essencial acerca daquele lugar. Da mesma forma, nas Escrituras, como você vai compreender a Bíblia de maneira melhor se você não sabe qual é o centro dela? Se você não sabe qual é o tema central que a Bíblia trata? Para isso, nós podemos descobrir em Lucas capítulo 24, versículo 25 e 27. O texto nos diz o seguinte: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nós percebemos que o tema central das Escrituras é o próprio Senhor Jesus, é o Messias prometido, o Deus que viria encarnado. Precisamos compreender em nossas mentes esse tema central para que tenhamos uma visão total das Escrituras, para que quando cheguemos a um texto específico, lembremos qual é o tema central da Bíblia. Sabendo o tema central, nós poderemos nos encontrar em vários outros lugares da Palavra de Deus. Estas então são algumas dicas para que você consiga entender melhor a Palavra de Deus. Que você possa aplicar então essas dicas e que da próxima vez que você for ler a Palavra de Deus, você consiga compreendê-la melhor, pela graça de Deus em sua vida e pelo Espírito Santo que habita em você. Aguardem uma parte 2 desse vídeo, em que abordaremos mais dicas acerca de como entender melhor a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.